Fala, Geomensor! Hoje nós estamos aqui para a estreia de um quadro novo na GeoSurvey, que é o Falando com o Especialista. E eu tenho aqui ao meu lado hoje Marciano Carneiro, que vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre uma comparação entre as técnicas de coleta RTK através de rádio e GSM. Seja bem-vindo, Marciano. Obrigado, Frank. Marciano, primeiramente, para a gente explicar um pouco e tirar a dúvida de muitos profissionais, qual é a principal diferença entre a técnica RTK através de rádio, ou HF, e a técnica GSM, ou comumente falada N-Trip? Frank, antes de a gente começar a comentar sobre essas duas técnicas, vamos entender o que é RTK. Essa sigla chamada RTK significa Real Time Kinematic, ou seja, cinemático em tempo real. É um método relativo. Então, quando a gente utiliza o rádio HF ou o GSM, nós estamos encaminhando um protocolo, uma mensagem chamada RTCM, que existe em várias versões, através de uma base conhecida. E esse protocolo pode ser encaminhado através do rádio, um rádio HF, que é um método convencional que a gente vem utilizando no Brasil, e outra forma seria através do módulo GSM, através da telefonia, que não é muito difundido aqui no Brasil. Tá? Perfeito. Então, na verdade, Marciano, o que tu quer explicar aqui para o Geomensor é que a técnica RTK nada mais é do que um método de envio de correção entre base e rover, mas ela pode ser tanto o HF ou o GSM. A questão é só a forma de comunicação entre os equipamentos. É a forma de comunicação. Nós estamos acostumados aqui no Brasil, os usuários, os profissionais, utilizarem sempre o rádio HF. Tá? É de praxe. Bom, Marciano, e hoje para os profissionais, qual é a grande vantagem em utilizar a técnica de correção GSM ou N-Trip? A principal vantagem é que não é necessário tu ter uma base. Ou seja, tu pode utilizar apenas uma unidade rover, tua, Frank. Então, existe a possibilidade de tu utilizar uma base pública e uma base privada. A base pública são as bases da RBMC, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, onde a maioria delas já estão transmitindo esse protocolo via GSM. Essa é a principal, o teu custo é reduzido. Agora, se tu tiver uma base e essa base própria pode ser transformada numa unidade rover, basta tu adicionar mais um coletor de dados e tu tem duas unidades rover conectadas à base. Entendi. Então, o que tu quer dizer é que o profissional que tem dois equipamentos, base rover RTK, ele pode transformar esses dois equipamentos em rover e ganhar ainda mais produtividade em campo. Vai ter duas unidades, assim tu consegue abrir um outro campo de trabalho. Perfeito, perfeito. E como é feita essa conexão GSM? Aí vai depender muito da tecnologia do receptor. Hoje a gente tem duas opções. Ou a gente coloca um chip no receptor, rover, né, no próprio receptor, e tu faz uma configuração através de uma IP, de uma porta, um login e senha, ou tu vai acessar vamos supor, como eu comentei anteriormente, através de uma RBMC, que é uma base pública, ou se não, tu vai abrir o roteador do teu celular e vai conectar com o teu coletor de dados, e ele vai estar recebendo esses dados através do teu próprio smartphone. Bom, de qualquer forma, a conexão ela é super simples, né, Marciano? Simples. Tá? Basta tu ter um IP da tua base, uma porta onde vai ser esses dados e um login e senha. Legal, legal. E hoje com relação à limitação de distância, porque esse é um fator que muitos profissionais acabam se apegando no momento da decisão de compra de um equipamento, que é aquela distância famosa de rádio, qual é o alcance de rádio. Se a gente for traçar esse paralelo entre as técnicas de coleta UHF e GSM, quais são essas limitações? Bom, vamos pensar o seguinte. A gente iniciou esse bate-papo, Frank, falando sobre RTK, que é em tempo real. Como esse protocolo vai ser transmitido? Independente se ele for transmitido via rádio HF ou GSM, as precisões são as mesmas. O que a gente tem que se preocupar é a propagação desse erro com a linha base. Isso acontece com o rádio HF e também com o GSM. O que os estudos, vamos dizer, as pesquisas acadêmicas mostram? Uma limitação até 80 km.
80 quilômetros 80 seria quilômetros. a limitação, 80 quilômetros. Interessante. Agora, vai depender muito do receptor base, o que ele vai estar recebendo, o que ele vai estar transmitindo e da unidade rover também. Mas quando tu te referes a esses 80 quilômetros, tu estás falando da técnica de correção através do GSM. Do GSM. Agora, já o rádio HF, nós temos um problema de obstrução. Então, se a gente tiver um obstáculo entre a nossa base e a nossa unidade rover, esse rádio, esse protocolo vai ter uma barreira que não vai deixar chegar essa mensagem na nossa unidade rover. Já isso não acontece com a técnica GSM. A técnica GSM utiliza uma telefonia, a minha base pode estar no lugar, e se eu tenho a rede, esse sinal vai chegar até a minha unidade. Só para a gente ver se eu compreendi e quem está acompanhando aí esse nosso bate-papo, então, com a técnica de correção através de rádio, tu tens barreiras que podem ser naturais ou artificiais, que são prédios, morros, enfim, coberturas. E com o GSM, na verdade, a tua limitação, ela vai se apegar à questão do sinal de telefonia. Se tu tiver o sinal de telefonia, tu vai ter a correção. Vai existir. E eu me recordo que tu falou no início da minha pergunta, Marciano, sobre a questão da precisão. Esse era um fator que era muito interessante. Nós recebemos, inclusive, antes desse bate-papo, muitas perguntas de profissionais a respeito dessa questão com relação à precisão. Então, o que tu comentou para a gente é que não há diferença de precisão independente da técnica, seja ela via rádio ou via GSM. É isso mesmo? Não existe diferença, Frank. O que nós temos que nos preocupar só é a linha base que vai ter naquele momento da transmissão e recepção do sinal, tá? Porque existe uma propagação. Okay. Se tu pegar um catálogo hoje de qualquer produto, tu vai ver lá, tu vai observar que vai estar RTK. Esse RTK, em média, hoje, vamos colocar, vai ser de 7 a 10 milímetros, mais meio ppm ou 1 ppm, vai ser mais ou menos isso aí. O que a gente tem que verificar é isso aí. E outra, qual é a tolerância aqui no meu trabalho? Se eu for fazer um cadastro urbano, eu tenho uma tolerância X. Se eu for fazer um georreferenciamento, eu tenho uma tolerância X também. Então, assim, eu tenho que analisar qual é a tolerância dentro dessa minha linha base, mas as precisões, reforçando, tanto rádio HF como técnica GSM são as mesmas. Ok, maravilha. E, Marciano, a gente te convidou para esse bate-papo justamente para aproveitar a deixa e anunciar uma novidade que a GeoSurvey está trazendo para o mercado brasileiro hoje, que são as bases próprias, bases privadas que a GeoSurvey está implantando em todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e com um projeto de expansão a nível Brasil, que é a RGPGS, né? A RGPGS é a rede geodésica privada da GeoSurvey e eu gostaria que o Marciano contasse um pouco sobre essa tecnologia para mim e para vocês. Então tá. Frank, isso é um sistema inovador que a gente está implantando aqui no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ok? Isso já acontece na maioria de outros países. É uma rede privada. Então, RGPS significa Rede Geodésica Privada GeoSurvey, aonde a gente vai ter bases. Essas bases são ativas, então a gente tem um receptor recebendo sinal já num ponto conhecido, né, amarrado ao Sistema Geodésico Brasileiro e transmitindo essas correções, como a gente começou esse bate-papo, que é um RTCM 3.2, onde já vai estar transmitindo GPS, Glones, Galileu e Beidou, todas essas observações. Isso é interessante, Marciano, que se a gente traçar uma comparação com relação às bases públicas, nós temos muitas bases públicas que os profissionais acabam utilizando que não rastreiam todas essas constelações, né? Isso, então esse protocolo, vamos pegar a própria RBMC, como ela está numa fase de atualização dos receptores, ela tem um protocolo 3.0, que é só GPS GLONASS. Então a gente vai estar oferecendo um protocolo 3.2, tá? Um RTCM 3.2, onde tem todas as observações de todas as constelações. Então o usuário vai estar trabalhando aí em média com 35, 38, 40 satélites. Tá? Além disso, essas bases, hoje a gente está com uma base em Porto Alegre, dentro dessa rede, na Serra Gaúcha em Caxias, no litoral, em Capão da Canoa. Em Santa Catarina, a gente está num processo de expansão, onde a gente tem ela em Criciúma, em Florianópolis, e depois vai ter em Joinville, e é para estar pronto até o ano que vem e ter cobertura total nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, qualquer usuário que
que tiveram um receptor EMID, por exemplo, RS2, classe L1, L2, L5 e todas as constelações, ele vai estar conectado nessas bases com um receptor apenas recebendo todas essas correções em tempo real, com precisões aí na faixa de 7 milímetros em tempo real. Então, o que tu quer me dizer, Marciano, é que todo profissional que adquiriu um EMID, seja o RS2 ou RS Plus com a GeoSurvey, vai poder acessar as bases privadas da GeoSurvey e trabalhar só com um equipamento. Com um equipamento e vai ter sinal gratuito. Okay? Isso é a grande vantagem. Então, quem adquirir equipamento conosco vai ter sinal gratuito utilizando suas bases. Então, quem for fazer um cadastro urbano, Frank, não vai ter a necessidade de estar com o aparelho parado em cima de um ponto conhecido, porque essas bases já estão acomodadas ou amarradas ao sistema geodésico brasileiro, nosso aqui, então já estão corrigidas, transmitindo perfeitamente o sinal. Interessante, Marciano. Então, na verdade, os profissionais hoje que já têm RS2 adquiridos com a GeoSurvey ou que pensam em comprar um equipamento novo, eles podem trabalhar sem nenhum custo adicional com a sua base. E, além disso, quem ainda não comprou equipamento, pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, só tem vantagens, porque ele pode comprar um único equipamento e trabalhar com as bases da GeoSurvey. Sim. E os que têm 2 equipamentos podem transformar em 2 rovers, isso? Perfeito. E a EMID vem com essa proposta diferenciada. É um produto moderno que não tem necessidade de tu ter um coletor de dados com uma plataforma Windows Mobile, vamos supor, que são os coletores mais antigos. É um método convencional que a gente vinha trabalhando com RTK. Tu consegue pegar teu smartphone, tanto com uma plataforma iOS ou Android, conectar com a tua unidade rover e aquela unidade base, transformar ela adicionando um tablet ou um smartphone qualquer também. Essa é uma outra grande vantagem da EMID, né, Marciano? Porque se nós compararmos, e aqui a nossa ideia é justamente fazer esse comparativo para poder entregar a você informação de qualidade, o RS2 ele te possibilita que tu tenha os 2 equipamentos e 2 controladoras sem gastar nada mais com isso, né? Diferente da grande maioria dos equipamentos do mercado, onde se tu quiser transformar em 2 rovers, tu vai precisar adquirir uma nova controladora, um novo software de coleta. Ou muitas vezes, Frank, aquela tua unidade base não pode ser transformada como unidade rover. Perfeito. Por quê? Porque ela é uma unidade que só transmite dados. Tá? Então a gente tem que ficar ligado com essas novas tecnologias que estão vindo pela frente. A EMID veio com essa proposta inovadora. É um fabricante que já está aí há mais de 5 anos no mercado. A cada ano ele está lançando produtos novos. E eu acho que o que diferencia hoje a GeoSurvey na área é prestar esse serviço de forma gratuita para ajudar o profissional. Isso realmente é um fato inovador no mercado. A gente sabe que dentro da GeoSurvey existem profissionais extremamente comprometidos em busca de novas tecnologias e estão sempre acompanhando o mercado, principalmente Europa e Estados Unidos, que vem com as novas tendências. E esse é mais um fato que vem para trazer uma novidade, um benefício para os profissionais, né? Afinal, hoje o profissional ele não precisa mais adquirir 2 unidades, então ele vai reduzir o investimento dele, ele vai conseguir manter a produtividade, quiçá até aumentar essa produtividade, né, utilizando as bases gratuitas da GeoSurvey. Então eu vejo como uma excelente oportunidade de negócio para quem está pensando aí em alavancar aí os seus negócios. Esse é o futuro. O futuro no Brasil, nos próximos anos, vai ser utilizar a técnica GSM. Não deixando de lado a técnica com rádio HF. Tá? Mas esse é o futuro. E o profissional também já está sendo muito mais moderno, já está acostumado com essas tecnologias. Então essa é a tendência. Então a GeoSurvey já está no futuro, né, Marcelo? Com certeza. Então, para você profissional que gostou desse bate-papo e quiser conhecer mais sobre a tecnologia GSM, sobre as bases privadas da GeoSurvey e quer contar com esse serviço, entre em contato com o nosso time através do 0800 494 1600. Até mais.